Seja bem-vindo ao RenovaCast, o seu podcast condominial. E hoje nós temos uma convidada com um tema importantíssimo para o síndico, certo? Certo, direito trabalhista para o condominial, né? Isso aí, hoje eu estou aqui com a Catrine. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E hoje, se a gente começar as perguntas, eu vou pedir para vocês apresentar. Obrigada, Tamires, obrigada. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, essa administradora tão admirada por mim. Eu me chamo Catrine Quintanilha, sou advogada, condominial e imobiliário, sócia fundadora do Quintanilha Fontes Advocacia, que é um escritório especializado em direito imobiliário, condominial e atendimento de empresas. Então, hoje a gente vai ter esse papo aqui, porque é uma coisa que está muito na nossa vivência, né? Tanto das empresas quanto dos condomínios. Lá no escritório a gente não trabalha para reclamantes, só para os reclamados. Então, são os condomínios e assim. Então, eu vou te perguntar quais são as principais responsabilidades trabalhistas de um condomínio. O condomínio, todo mundo faz essa pergunta porque parece que o condomínio é diferente. Mas porque tem aquela discussão jurídica, né, sobre se o condomínio tem personalidade jurídica própria ou se não tem. Mas, do ponto de vista trabalhista, ele tem capacidade de contratar um funcionário. E na medida em que ele faz essa contratação, ele é um empregador como outro qualquer. Então, ele tem todas as responsabilidades que qualquer empregador vai ter, que é contratação formal, pagamento de salário, 13º, férias e pagamento de todos os encargos igual qualquer um. Mas aqui no setor condominial, eu faria alguns destaques importantes que às vezes são negligenciados de certa maneira, que é o olhar para a convenção do condomínio. E aí muita gente acha, já que condomínio nem empresa talvez eu não precise me atentar às obrigações acessórias, às obrigações, por exemplo, de fazer um PCMSO, que precisa, de observar a convenção coletiva, que precisa. A gente observa muita informalidade nesse setor, principalmente dos condomínios que são um pouco menores, né? Os condomínios maiores, que são condomínios clubes, que a gente vê na cidade, na metrópole do Rio de Janeiro com mais frequência, a gente não tem tanto esse problema da informalidade, mas tem também. Mas quando a gente vai para o interior, a gente tem clientes no interior, condomínio um pouco mais desburocratizados, a gente vê muito isso. Então, eu diria que é isso, assim, de um empregador como outro qualquer. Não é porque o condomínio tem despersonalização jurídica que ele não tem as mesmas responsabilidades que qualquer empregador teria. Você acha que o maior problema do condomínio, que o síndico comete os erros, né? Seria na questão mesmo da informalidade, né? E uma coisa que muitas das vezes o síndico, não sei se é por falta de conhecimento, mas ele às vezes acha que as pessoas estão inventando mais uma despesa para o condomínio. É mais, é para vocês ganharem dinheiro. Não, gente, não vai pagar dinheiro, não. Você tem que manter o condomínio no caminho certo. E aí, o que você destaca que o síndico mais comete de erros nesse momento de... Olha, você levantou um ponto importante. Quando você fala dessa questão, ai meu Deus, é mais um custo para o condomínio. Eu acho uma preocupação genuína do síndico, porque a gente sabe que condomínio é rateio de despesa. E para você ter o rateio de despesa, você precisa ter uma proposta orçamentária previamente aprovada, de uma maneira organizada. Aí entra, antes até de responder essa pergunta, todo lugar que eu falo disso, eu sempre falo, né? Um lema para mim lá no escritório uma gestão de sucesso de um condomínio depende de um tripé. Qual é esse tripé? Uma parceria forte, sólida, entre síndico, administradora e jurídico. Sim. Né? E se isso funcionar bem, vai. Então, como que uma administradora é fundamental para que o síndico não tenha esse tipo de preocupação? Vou dar um exemplo. Vai entrar em vigor agora, né? Era para ter entrado em vigor em maio de 2025, mas foi prorrogado por um ano. Então, vai entrar em maio de 2026 a NR1. E a NR1 vai trazer uma série de obrigações de fatores psicossociais ali para evitar os burnouts que estão acontecendo com cada vez mais frequência, etc. Depois a gente pode falar um pouco melhor sobre isso, mas vai entrar isso em vigor. E aí, quando ia entrar em maio de 2025, a pergunta campeã de vendas, que era lá, trocava o telefone o dia inteiro, os síndicos nos procurando,
Cara, Catri, em março, mais ou menos, foi a pergunta que eu mais respondi. O que que eu vou fazer? Eu não consigo contratar isso agora, porque não estava previsto. Então, quando você tem uma administradora atualizada, como a Renova, por exemplo, que consegue dar esse suporte, consegue trazer, por exemplo, na aprovação orçamentária de 2026, esse tipo de custo que o condomínio vai ter, essa pergunta você consegue evitar, porque já está preparado na questão orçamentária. Então, assim, em termos, e agora respondendo diretamente a sua pergunta, eu acho que são alguns fundamentais erros que dá muito para evitar quando a gente tem esse tripé bem fortalecido, que é a questão da informalidade. E aí, que tipo de informalidade é essa? Você tem ali um porteiro, CLT, maravilha, mas o seu jardineiro não é, os seus faxineiros não tem um vínculo formalizado. Ele pode até ser um prestador de serviço, mas você não tem um contrato, então você não formalizou isso, você contrata ele por diária, isso é muito ruim. Isso a gente vê com muita frequência em condomínios menores. A falta de controle de jornada, porque a gente, como eu falei, né, a gente só advoga do lado do empregador. A gente nunca advoga para o empregado. Então, eu poderia te dizer que em 99% das ações que a gente faz a defesa, existe o pedido de hora extra. A pessoa pede tudo que ela quer e aí ela coloca lá uma hora extra, se colar, colou. É tipo isso, assim. Eu não sei de onde que os advogados de reclamante, de empregado, tiram isso. Mas eles sempre colocam essa hora extra lá. E aí a gente sabe que existe uma quantidade mínima de funcionário para você ter dentro do condomínio ou dentro da empresa a exigência, a obrigatoriedade legal de você fazer um controle de frequência. Mas é importante, eu recomendo para todos os meus clientes, que ele tenha esse controle de jornada, mesmo não sendo obrigado. E aí, às vezes, o síndico não quer pagar, sei lá, R$ 100 para um relógio. E a pessoa não preenche, ele fica sem aquele controle, ou então a pessoa preenche o ponto britânico. Então, muito suscetível à fraude, né? Pega o ponto, já manda no dia seguinte, já o mês inteiro. Que nem Vamos fazer uma coisa no meio do caminho. Ele já está assinado, ele pode fazer o quê? Coisa, a testemunha do trabalho é a rainha das provas. Se for um outro porteiro lá que rende a escala dele e falar que era assim que se fazia, esse papel não serve para nada. Então, assim, é uma economia que gera um prejuízo muito grande. Esse é um segundo erro que eu destacaria. A falta de observância da convenção coletiva da categoria é um erro muito recorrente, porque a gente tem uma convenção coletiva aplicada para o condomínio que precisa ser, né, atentada. E aí agora, assim, mais modernamente, no momento que a gente está vivendo agora, de muita tecnologia, de muito investimento em inteligência artificial, e agora o mundo, isso está chegando muito forte no mundo condominial. Eu diria também que um grande erro é a falta de treinamento da equipe do condomínio para lidar com tudo isso, para lidar com o acesso, para lidar com o cadastramento deles próprios, com os dados, cadastramento dos visitantes e etc. E aí é por isso que às vezes acontece esse tipo de notícia de que o porteiro usou o CPF do visitante para jogar no Tigrinho. E aí acontece um super problema para o condomínio, porque acaba que o condomínio vai ser responsabilizado. Então, assim, a gente poderia passar aqui um dia falando de erros, mas resumidamente eu acho que eu destacaria esses 4. Eu quero contratar um porteiro de meio, eu quero contratar um auxiliar de meio. Ou, não, ele está cobrindo férias, paga ele com RPA. Não pode. Para isso a gente tem o temporário. A CLT traz a figura do empregado temporário exatamente para esse tipo de situação. E é aí que, de novo, você vê que a gente volta o tempo inteiro. Talvez, então acho que eu vou mudar minha resposta à pergunta anterior. Qual é o principal erro que o condomínio comete? Não investir numa assessoria jurídica especializada e numa administradora que tenha uma estrutura para oferecer esse tipo de pergunta. Porque a gente não deixaria eles cometerem erros tão principiantes como esse, né? Não, e eu até acrescento que às vezes é não ouvir. Porque a escuta também é importante. Porque a gente fala, o advogado fala, mas se
o síndico, a síndica não estiver aberto também à escuta, não vai fazer. Então tem que entender o lugar e ouvir. Eu já joguei essa pergunta por esse motivo, Por que quê? eu tô falando. Que a gente fala, a gente orienta, e quando a gente vê já está feito de outra forma que a gente orienta. Sim, não, mas isso é Então, muito comum. O que que acontece, né? A gente sabe que no mundo condominial a gente tem algumas figuras de síndico. O síndico, que o mercado chama de síndico morador, Uhum. e síndico profissional. Eu não gosto dessa terminologia. Por que que eu não gosto dessa terminologia? Porque eu acho que o síndico, ele tem que ser, a gestão tem que ser profissional. Sendo ele, como eu chamo, o síndico interno e o síndico externo. O síndico orgânico e o síndico externo. Porque os dois precisam ser profissionais. E o profissional, ele não vai fazer diferente do que ele está recebendo de orientação. Então, os problemas que a gente vê decorrem muito da falta de profissionalização. Quer ver outro problema que a gente tem muito? A questão, a gente está falando aqui, né, de profissionais internos, Aham. de empregados efetivos do condomínio. Maravilha. Mas é muito comum também, principalmente nos condomínios aí dessa vez, os maiores, a gente vai ver os que têm terceirizados, mão Sim. de obra terceirizada. E aí um outro que é campeão de vendas nas ações da justiça trabalhista, é a questão da responsabilidade subsidiária. Porque o condomínio está sendo beneficiário final daquele serviço que está sendo prestado pelo empregado. E aí, quando o empregado não recebe suas verbas, vai entrar com ação contra o empregador, coloca ali o condomínio junto. E essa foi, talvez, um dos maiores cases que eu tive no escritório, que a gente teve que fazer uma arquitetura gigantesca, porque nesse caso, por exemplo, o condomínio fechou um contrato sem assessoria jurídica com a terceirizada que ia fornecer a mão de obra. Aham. E aí, não tinha uma cláusula que é importantíssima nesse tipo de contrato, que é a responsabilização dos direitos trabalhistas pelo contratado, né, e não pelo condomínio, deixando claro que não existe uma responsabilização trabalhista entre o condomínio e o prestador de serviço. E aí foi-se para ação judicial. Eu não era Sim. advogada desse condomínio nessa época. Houve uma condenação do condomínio de maneira direta, nem subsidiária, Aham. porque existe uma diferença, né, entre o subsidiário Aham. e o solidário. O solidário é quando você responde junto. Se a Tamires é a empregada e você a empresa fornecedora da mão de obra e eu sou o condomínio, na responsabilidade solidária, a Tamires pode executar qualquer um de nós dois para receber ali o valor dela. Na subsidiária, ela tem que executar primeiro a empresa e depois eu, condomínio. Sim. Nesse caso, por falta da inexistência dessa cláusula no contrato, a Tamires pôde executar diretamente nós dois. E foi péssimo para o condomínio, né? Porque a empresa não tinha motivo nenhum para pagar, né? Porque ela já não pagou, não tinha nenhum motivo para pagar. E aí a gente teve que. Aí eu cheguei nessa ação já, a condomínio me contratou para fazer o recurso e a gente teve que fazer uma arquitetura jurídica gigantesca, ativar princípios contratuais, princípios constitucionais de boa-fé e etc. Porque não tinha uma cláusula muito simples. E essa questão da responsabilidade subsidiária também é uma questão. Nos condomínios maiores, a gente vê uma preocupação do síndico de ter uma mão de obra terceirizada como preferência, para ele não ter, pagar lá o tanto por tanto e não ter esse tipo de preocupação. Mas isso é um engano. A gente vê muito isso também vou falar síndico profissional, mas o síndico externo. Uhum. Porque para ele é mais fácil ele ter uma terceirizada para ele gerenciar do que gerenciar condomínio com 15 funcionários. Isso, tem essa facilidade. Mas assim, eu não desgosto da terceirizada, não. Eu super apoio, eu acho muito legal. Mas aí você tem que ajustar o seu procedimento operacional do dia a dia para que esse contrato possa ser adequadamente fiscalizado pelo condomínio. Então você tem que ter, a primeira coisa, uma excelente revisão do contrato jurídica, né? E depois um cumprimento das cláusulas ali que vão ter sido colocadas nesse contrato se ele tiver sido bem revisado. Então, por exemplo, o condomínio vai ter o poder de exigir a prova da empresa de que aquela prestação de serviço está sendo, né, paga. Ele está recebendo o INSS, o FGTS está sendo recolhido, ele tirou férias no período certo, e etc. O condomínio tem que fiscalizar isso. Aí, muitos contratos trazem a obrigação da empresa de prestar essas contas mensalmente. Eu acho muito. Eu acho que burocratiza.
Nos meus contratos eu coloco trimestral, porque aí é uma forma que o síndico realmente tem de fazer um controle que seja eficiente, efetivo, que ele de fato aconteça. Que não seja só uma cláusula contratual lá, jogada papel e letra preta, né? Que seja uma cláusula implementada. E quando a gente parte para a terceirizada, eu falo para os nossos síndicos aqui, não olhe preço, porque é o seguinte, a gente sabe o piso do funcionário. Então, por exemplo, do 900, mais ou menos. Se uma empresa chega para você e cobra um homem 3.800, alguma coisa está errada. Porque ele vai custar por você, em média, 3.800 se você contratar para você. E onde fica o lucro da empresa? A empresa, ela vive de lucro, gente. Não adianta dizer qualquer empresa... Não, ela vive de lucro, né? Ou ela vai deixar de pagar um FGTS, um INSS, ou não vai pagar o piso da categoria, não vai pagar o benefício. Então, assim, muitas das vezes a gente tem que ter cuidado também, não é somente como você falou, tudo bem, com os contratos, mas verificar essa empresa, né? Isso é caro. Isso aí. E, infelizmente, eu acho que a gente está falando, está tendo cada vez mais espaço para profissionalizar o mercado condominial. Está sendo ótimo esse movimento que a gente está vendo acontecer. Mas, infelizmente, ainda é um setor que contrata pelo preço. E não, eu vivo isso no jurídico. Eu vivo isso, né? Porque é comum a gente fazer propostas para assessoria permanente, para ser o jurídico fixo de um condomínio. E aí, às vezes, você coloca ali no seu escopo o que você vai entregar. E aí, sei lá, R$ 2.000. E aí alguém que tipo, cobrou 1.500, mas não tem várias coisas que são super importantes. Não tem envio de notificação, enfim. Ou então, às vezes, um serviço que não tem especialização naquilo, não está vivendo o setor condominial. Por 1.500, aí você faz uma economia de R$ 500, e aí isso daí acarreta um prejuízo. Mas, Catarina, eu já vi esse profissional falar que ele paga por RPA para substituir o período nas férias. Profissional. Aguarda a reclamação trabalhista chegar, né? É só aguardar. A gente ouve de tudo, né? E aí, quando chega para o advogado trabalhista fazer a defesa, a gente faz defesa, não milagres. Bom, eu vou lá defender agora. Se você vai ganhar ou não, aí é outra história. Mas é só um mês. Um dia relação de trabalho. Isso é isso. Um dia relação de trabalho. Não existe isso. Não existe isso. Quanto mais de base é a categoria de função em termos de questões técnicas, uma coisa é você contratar um advogado, tem uma advogada interna que vai tirar férias, vai fazer lua de mel na Europa um mês. Não tem problema nenhum você contratar um terceirizado, não tem problema, mas é o tipo de atividade. A portaria não tem como não ter o vínculo trabalhista. É impossível. Exatamente, entendeu? Então, tudo é esse olhar cuidadoso, né? Que às vezes você olha só para o preço e você esquece da principal, e aí, no final das contas você fez uma economia aqui para... eu digo muito que é tapar vazamento de piscina com Durepox. Exatamente. E aí é complicado, porque você realmente... Aí vai guardar quem? No bolso do condomínio. No condomínio. Porque, como a gente falou, condomínio é rateio de despesas. Então, aí também tem uma questão. Tem uma questão aí importantíssima do que você falou. Em regra, a responsabilidade é, de fato, do condomínio. Mas, na medida que se comprova que o síndico fez uma gestão negligente, com eventuais falhas ali importantes administrativas, decisões como essa que são... Ele recebeu formalmente um parecer dizendo não faça, e ele fez. E aí ele causa prejuízos por atos de gestão equivocadas, negligentes, de má fé, eventualmente. Ele vai responder na física. Esse é o cuidado que a gente fala muito, né? Como jurídico de condomínio, e ali apoiando. Não faça isso, porque se você fizer isso, você vai atrair uma responsabilidade para você no seu CPF. Não é o CNPJ do condomínio que vai responder por isso, é você. E aí eu acho que, quem vai pagar a conta? Em regra, sim, os condôminos, mas também existem condôminos que pensam nisso. Sim. Quer ver uma coisa que eu sempre falo também, e acho que você vai concordar comigo? Vocês falam assim, mas ele é muito bonzinho, ele é legal. Eu falei, sim, ele é legal. Ele pode ser bonzinho, mas você não conhece a família dele. Do funcionário. Uma coisa você não conhece a família dele.
Porque amanhã depois acontece uma coisa com ele era muito legal com você, mas aí tu vai começar a conhecer realmente a família dele. Porque a família vai começar a procurar o direito dele. Lógico, mas isso é como dois e Né? dois são quatro, isso é o básico. Eu acho que uma das primeiras audiências trabalhistas que eu fiz na minha vida, isso eu não vou nem ver. Vou dizer há quanto tempo atrás, para não dedurar a minha idade. Acho que, sei Você é lá, novinha, por favor, né? eu Você é pareço. novinha. Eu Você pareço, parece ter mas 20 e poucos só anos. de advocacia eu tenho 15 anos. Ai, Eu queria que você tivesse uns 23, gente, não 24 anos. detalhe de idade. Mas, Detalhe de idade. anos, acho que essa audiência foi o quê? Em 2013. Foi uma audiência, assim, num caso que era extremamente injusto. Uma pessoa que tinha sido efetivamente contratada, mas só para pagar o INSS, que ela tinha várias doenças e a empregadora queria ajudar. Aí fui para a audiência com aquele sentimento de querer fazer justiça, bem novinha ainda, né? Tinha acabado de chegar. Aí a juíza falou assim: olha, doutora, eu estou entendendo tudo, eu estou entendendo a sua indignação, eu estou entendendo que você está falando de justiça. Mas você vai entender em alguns meses, que eu estou vendo que você é muito novinha, e na época de fato eu era, não são a mesma coisa. E eu vou te dar um conselho para você carregar para sua vida, se a Luísa me falou, e eu nunca mais vou esquecer isso. Não faça caridade numa relação de trabalho com o seu empregado. Primeiro, que ele não tem gratidão. Segundo, que isso aqui é uma relação de trabalho, não é de amizade. Você quer fazer bondade, etc., faça na igreja, em ONGs, onde você quiser. Aqui não. Então, por isso, eu recomendo que você faça um acordo. Porque apesar de ter sido justo, de ser justo o que você está falando, infelizmente, a lei não ampara. E mesmo que eu acolha e dê uma sentença procedente, ela vai reformar no recurso. Então, assim, faz um acordo aí, porque tá ruim para você. Ela me deu esse conselho, eu nunca mais esqueci isso. Porque, de fato, assim, eu vou te dar eu quero te pagar o salário de piso de porteiro, mas a gente vai te dar um por fora. Não adianta, gente. Depois vai vir uma reclamação trabalhista para integralizar esse por fora dentro do salário e ele vai conseguir todas as verbas que deveriam ter sido pagas na integralidade. FGTS, INSS, proporcional de férias, 13º, e aí vem uma bolada para pagar na condenação. Então, assim, são coisas... A gente não conhece a família. Você pode achar que a pessoa está ali tranquila. Quando ela sair dessa relação de trabalho, alguém vai falar no ouvido dela, um advogado interessado nos honorários e desrespeitando toda a história que ele viveu com aquele condomínio, com aquela empresa, com o empregador, e ele vai ser influenciado. Então a gente tem que ter muito cuidado para fazer as coisas conforme a lei determina. Eu tenho uma pergunta aqui que tá sendo legal porque o papo, né? Porque tudo liga com convidados que a gente teve, né? Você falou da NR1, a gente teve o Igor. Você tá falando da questão do ponto, a gente já teve Infoquinhos aqui. E aí, falando Eu um sou pouco... advogada da Infoquinhos. Olha a Bia. Uma super empresa. Adoro a Bia. Eu também. Aliás, um beijo, Bia. Um beijo, Bia. Espero que você esteja assistindo gente aqui, tá? E aí a pergunta que eu faço, porque foi uma coisa que a gente também falou no episódio comigo, qual a importância do ASO, né? Do Exame admissional. admissional. Não sei falar, gente. Admissional. Espero que fale certo. Sim. E do periódico, porque às vezes também tem isso. Poxa, mas eu já fiz quando fui contratado, eu preciso fazer de novo? Outra pergunta. Tudo isso porque, né, dentro do universo condominial, as pessoas acham que o condomínio é diferente. Mas, de novo, lá no como eu fiz questão de frisar no começo, o condomínio é um empregador como outro qualquer. Ele não se diferencia porque sua natureza jurídica é diferente, né? Porque ele não tem uma personalidade jurídica própria, porque ele não é uma empresa, porque, enfim, ele não se diferencia em nada das regras e do cumprimento que ele tem que dar à lei. Então, o admissional, o demissional e o periódico são essenciais para o funcionário direto que ele tenha. E para o funcionário terceirizado, quem vai se preocupar com isso é o prestador, o contratado, que está fornecendo aquela mão de obra. Mas, independente do contratante, o fato é que dentro de uma relação de trabalho, os exames devem ser feitos. E aí, se não fizer, existem consequências. Quais são? A multa administrativa pelo não fazer e, principalmente, a falta de prova que o próprio condomínio vai ter numa futura alegação de
doença ocupacional, acidentes de trabalho e etc. Então, eu costumo dizer que algumas burocracias que a gente encontra pelo caminho dentro da seara trabalhista, independente de ser dentro do condomínio, as pessoas as veem dessa maneira, mas quem entende de fato de direito trabalhista entende como essas ferramentas, esses documentos, o laudo dos exames admissionais, demissionais, PCMSO, LTCAT, enfim, como esses documentos são importantíssimos para em uma eventual ação trabalhista o condomínio ter o respaldo de prova. E quantas ações eu já ganhei por conta desse tipo de documento? Você Né? quer ver uma coisa também? Foi até que o Igor comentou ontem. Essas obrigações elas já são antigas, não é de agora, né? Só que agora chegou o nosso e-social, Uhum, né? Que agora... E aí o síndico fala assim, mas, por exemplo, o designado ciclo. uhum, Isso não é de agora. uhum, Isso já é uma lei já há muito tempo. muito. Só que os condomínios sempre deixou de lado, né? Achando que as empresas, como volta a falar, que as pessoas sempre acham que as empresas querem ganhar dinheiro. Uhum. Não, as empresas estão aqui para ajudar a cumprir, né, as suas obrigações. Estranhe se ela não te disser sobre essas obrigações. Estranhe. E com o e-social, deixar bem claro para todo mundo, né, isso ficou mais evidente, porque as obrigações agora estão lá. Se você não fizer, é multa. Antigamente você tinha que esperar o fiscal bater na tua porta, né? Documentação. Hoje não. Hoje não, tá lá A dentro. fiscalização já é direto do social. Não transmitiu, não fez, já vem a multa para pagar. Exatamente. Só para a gente deixar claro aqui para todo mundo, o E-Social é um programa criado pelo governo federal para unificar ali todas as informações e tudo a respeito da empresa e do funcionário. Então, quando você contrata, você tem que botar no E-Social. Quando você tem uma suspensão, um afastamento, uma licença, alguma coisa assim, você tem que botar no E-Social. Se o funcionário tirou umas férias, alteração de salário e social. Admissional e social. E ali dentro desse sistema você vai ter os descumprimentos das suas obrigações, que a gente chama de acessórias, né? Todas as informações de mandados e declarações, enfim, declarações previdenciárias, fiscais, etc., você coloca ali dentro do sistema. E o sistema, automaticamente, entende que você não fez. E ao não fazer, você fica passível às penalidades previstas. Posso te provocar? Claro! Meu Deus. Estou aqui para isso. Vou te provocar. Eu queria, para as férias não dobrar, assinar um recibo com data retroativa. E aí, como é que você vai colocar no E-Social? Eu quero assinar também, em vez de pagar o aviso prévio, eu combinei com o meu funcionário para eu mandar ele embora, eu quero assinar com data retroativa. Fala para eles como é que se a gente pode fazer isso agora. Não dá, porque você tem que colocar no E-Social. E se você está hoje, no dia 17 de outubro, e você quer combinar que o aviso prévio foi no dia 17 de setembro, milagre a gente não faz, não tem como voltar no tempo para botar aquela data dentro do sistema. Então, o papelzinho não importa mais, o que importa é o sistema. A gente está ficando cada vez mais automatizado. É isso aí. Espero que as pessoas estejam assistindo, principalmente o síndico, Vai ser um pra curso maravilhoso. entender o que a gente está falando aqui, a doutora está explicando, que não é invenção nossa, não é porque a gente não queira fazer, porque não tem mais como fazer. Não tem mais como fazer. As coisas estão cada vez mais correlacionadas para que o governo tenha cada vez mais controle. E, por exemplo, dá um exemplo trivial, um pouquinho fora desse departamento, mas, por exemplo, se você compra um imóvel, sou advogada imobiliária também, então vou pegar um exemplo dessa setor rapidinho, um parêntese. Se você compra um imóvel e você coloca... Eu comprei um imóvel, um apartamento em Itamires por R$500.000. Só que eu não declarei no meu imposto de renda que eu fiz essa compra, para eu não parecer ter muito patrimônio no meu imposto de renda. Mas quando eu coloquei este imóvel no meu nome no cartório, mesmo eu não tendo declarado no meu imposto de renda, o cartório avisa a Receita Federal. E se eu não colocar no meu imposto de renda, multa para mim. Por quê? Todos os sistemas hoje são informatizados. O governo fez as coisas serem cada vez mais correlacionadas e conexas para que ele possa aplicar suas sanções e arrecadar. Então, assim, gente, ao invés da gente pagar as multas, vamos pagar os direitos das pessoas e evitar as ações. Eu até gosto, porque muita gente trabalha. Mas de verdade, assim, falando a parte da brincadeira, mas eu prefiro ser uma advogada preventiva, que evita os litígios e dá consultoria de como você evitar problemas. Eu acho que essa parceria
é muito mais oxigenada, funciona melhor e sai mais barato para o condomínio. E assim, quando a gente trabalha no litígio, né, a gente tem honorários que dependem do final da ação. Não gosto de depender disso. Gosto de fazer as coisas funcionarem melhor. E eu gosto muito mais do setor consultivo, preventivo, como você evita os problemas, como você economiza seu dinheiro, para que daqui a pouco você possa instalar, sei lá, um painel solar no seu condomínio. Não precisa gastar dinheiro com um problema, gasta dinheiro fazendo investimento. E aí, às vezes, você tem que investir um pouquinho mais na contratação de pessoas que possam te ajudar para isso. É só isso. É só isso. Uma outra coisa também, a gente via muito por aí as pessoas fazendo informalidade, que é aquela rescisão amigável. Uhum. Eu te demito, você me devolve o aviso prévio. Você devolve a multa dos 40%. E eu te mando embora para você ficar receber tua FGTS. A reforma trabalhista veio para ajudar isso. Conhecendo essa realidade, né? É porque o problema é que a gente fala isso dentro do direito há muito tempo. A sociedade, a lei deveria ser um reflexo da sociedade que ela está representando, mas não dá tempo. Porque a sociedade, ela se atualiza com uma dinâmica muito maior e atualmente, né, a gente está vendo aí a era da inteligência artificial, as coisas estão acontecendo numa velocidade absurda. E a gente não consegue acompanhar essa atualização. Quando vem uma reforma, ela tenta, na medida do possível, refletir as práticas. Uhum. Então, há muitos anos, esse acordão, ele tinha vigência, né? Ele tinha efeito prático, as pessoas faziam isso, mas isso não tinha nenhuma previsão. E aí veio a reforma e disse assim, olha, eu conheço, eu sei que vocês fazem isso. Sim. Então, Você Sim, não pode escondido, não. fazer isso. Então, vamos tentar aqui fazer por dentro, né? A pessoa que fizer isso não vai ter o seguro-desemprego, então eu protejo aqui o meu caixa. A multa não vai ser de 40%, mas vai ter alguma parte, etc. E aí deu algumas condições ali para fazer. Assim como o acordo, né? No mesmo momento em que a reforma trouxe a possibilidade desse acordo dessa forma, trouxe também a possibilidade que antigamente o que a gente tinha? Eu queria fazer um acordo com a Tamires, porque, sei lá, ela ficou um ano trabalhando para mim e só depois eu assinei a carteira dela e agora ela falou que vai me botar na justiça por conta desse um ano. Eu já sabendo que vou perder, falo assim, beleza, Tamires, vamos fazer o seguinte, Carlos vai ser o seu advogado, ele é amigo meu, você vai entrar com uma ação trabalhista contra mim e aí eu vou com o meu próprio advogado e a gente faz um acordo. Era uma ação para burocratizar ainda mais a Justiça do Trabalho, totalmente fake, que o que se buscava era a aprovação de um acordo. Por quê? Porque os acordos fora da Justiça do Trabalho, nessa seara trabalhista, não são válidos, não têm efeito. Apenas aqueles homologados pelo juiz do trabalho é que tem efeito. Então, era feita essa jogada. O sindicato foi acordado no sindicato. Hoje, depois também que teve a reforma, que os sindicatos não passaram a não ser obrigatórios, etc., isso perdeu um pouco o efeito, né? E aí veio a mesma reforma que fez essa possibilidade dessa rescisão amigável, trouxe a possibilidade de você entrar já com uma ação juntos. Eu e Tamires vamos entrar juntos com os nossos advogados, com uma ação pedindo a homologação daquele acordo. Não com uma ação mentirosa, falsa, Entendi. Então, tem essa possibilidade. Então, a Justiça do Trabalho ela vem se modernizando. E o que eu diria, assim, de conselho para o síndico fazendo tudo certo, tendo uma assessoria jurídica forte, uma administradora forte, que tenha estrutura e conhecimento de mercado, você consegue se valer de estar cercado de profissionais e de mecanismos, de ferramentas para proteger você cada vez mais e você não ter que viver problemas trabalhistas, que, nossa, muito desagradável, né? O síndico, o que ele é? Ele é um gestor, ele está ali pensando... eu sempre falo assim, a gente tem que ser facilitador do síndico para que ele consiga se ocupar daquilo que de fato importa para ele, que é o cuidar das pessoas, cuidar do espaço onde as pessoas vão viver. Então, ele não tem que estar se preocupando se tem uma audiência trabalhista para ir, ele tem que estar se ocupando de como ele vai deixar a cota condominial mais barata a partir de uma instalação de painel solar para economizar na conta de energia. Eu acho que é isso, sim. Então, ele tem que se livrar de problemas. É entender que não é a administradora que não quer fazer. Isso aí. Não é o jurídico que tá falando besteira. É porque hoje em dia as coisas mudaram e tudo é interligado. Então, assim, Exatamente.
melhor fazer direitinho, bonitinho, do que ficar se preocupando se, nossa, se essa pessoa aqui sair, eu já sei que eu vou ter um passivo trabalhista. Não, Exato. se fazer uma coisa certinha, a pessoa vai sair, vai receber o direito dela e vai ficar muito feliz. E uma outra coisa que eu digo a você, existem formas legais de baratear as situações, as questões. Existem formas legais de, eventualmente, você conseguir fazer os arranjos que o síndico gostaria de fazer. Às vezes você, como é que eu faço para cobrir um mês de férias do funcionário? O jurídico consegue viabilizar isso de uma maneira mais barata. Então, assim, se utilizar das ferramentas corretas com profissionais capacitados, pode também oferecer um. A gente não precisa dizer assim, eu preciso me render ao que está ali Uhum. e pagar tanto por tanto. Não. A própria CLT traz para a gente uma série de ferramentas a favor, né, que viabilizam para o empregador, no caso o condomínio, estabelecer relações que vão ser menos custosas. Isso é possível, se você Sim. tem uma boa assessoria. Essa. E o que você acha de banco de horas em condomínio? Banco de hora, em condomínio ou não em condomínio, ele tem que ser formalizado, né? Existem ali, tem a compensação que você pode fazer dentro do próprio mês, mas para você ultrapassar desse próprio mês, você tem que ter pelo menos um acordo formalizado com o trabalhador, escrito, anexo ao contrato de trabalho. Uma outra coisa que eu queria falar também, que eu acho importante o síndico saber, contrato de trabalho não é só para empregado de empresa. Contrato de trabalho mesmo, não aquele só assinatura dentro do e-social, a carteira eletrônica de trabalho hoje em dia. Não. Contrato mesmo. Vai estabelecer a função, as regras, etc. E aí, lá como que eu faço no escritório? A gente tem um modelo do contrato que a gente fornece por função. Então, assim, o contrato do porteiro é diferente da moça da administração. E é diferente da pessoa do zelador da faxina. Então, é diferente. E aí, anexo a esse contrato, a gente vai ter um termo de permissão de imagem, porque ele vai estar sendo visto ali pelas câmeras e, eventualmente, o condomínio quer fazer um vídeo institucional, um vídeo de campanha de segurança dentro do condomínio, e aí a pessoa vai aparecer. Então, tem um termo de imagem anexo, que está no meu contrato, e a gente fornece para os nossos clientes, assim como também o acordo de banco de horas. Se você fizer dessa maneira, você pode compensar no intervalo de 6 meses, né? De acordo com a convenção dessa categoria. A partir disso, 1 ano e etc., você precisa ter a homologação do sindicato. Então, pode fazer. Vai descumprindo também essas regras. Então, deixa eu só fazer uma. Sabe que lá no acordo coletivo tem cada hora de texto obrigatório do doutor. Né? Tem as 2 horas do dele. 2 por 35. Do artigo 71, 1 hora extra mais, porque a noite não são 12, são 13 horas. Essas horas que tá lá, que sou obrigado a pagar, tá no acordo coletivo. Eu posso considerar como banco de horas? Ou não? Não. Essas horas não podem ser consideradas. E o seu síndico? Não pode. Não. Sabe? Porque eu tô Porque fazendo elas 7 têm anos. de lei, né? E uma outra coisa, deixa eu falar uma coisa aí sobre essa escala, né? Muito comum aproveitar a oportunidade para falar uma outra dica para o síndico. É muito comum a escala 12 por 36 na portaria. Maravilha, zero problema, todo mundo pode fazer. Agora, deixa eu dar uma dica aqui para você já valer a pena ter assistido esse podcast. Verifica como que você está pagando, se você está pagando o adicional noturno. E se você estiver pagando, como você está pagando? Porque o adicional noturno, ele não incide em cima das 12 horas. Ele incide em cima das horas que são dentro do período noturno. E um dos maiores perrengues que eu já vi no escritório acontecer foi um condomínio que eu peguei. Quando eu pego um condomínio, eu faço diagnóstico do condomínio. Primeira coisa que eu faço no condomínio, antes de começar a ver os problemas, eu falo assim, olha, eu quero 20 dias, não me traga problemas, eu vou fazer o seu diagnóstico. Depois só se for assim, urgentíssimo. Eu vejo os contratos, todos, eu vou no condomínio, eu converso com as pessoas, eu vejo se... Eu fico ali de observar, sabe aquele olhinho? Assim, sou eu passeando pelo condomínio. E eu vejo, o porteiro tá fazendo isso. Mas ele tá molhando o jardim também. Então tá, anotei. A funcionária da administração
Tem. Às vezes, vendo o que cada um está fazendo, eu olho todos os contratos que o condomínio tem firmado, eu olho as áreas comuns, eu vejo se está tudo seguro, eu vejo se tem algum funcionário que precisa usar EPI, que não está usando EPI. A gente faz um diagnóstico total. E aí eu fui ver folha, né? Eu fui ver os pagamentos. E aí eu vi esse condomínio, desde sempre, pagando adicional noturno em cima das 12 horas. 12 horas de adicional noturno, além do salário, assim. E aí, aí qual foi o problema? A gente teve que demitir todas essas pessoas, que eram já pessoas benquistas, né? Funcionários que já estavam ali rodando, para poder fazer a economia. Porque se você tira agora, daqui a pouco você tem uma ação trabalhista dizendo que aquele valor estava integralizado, é igual a hora extra habitual. Né? Se a pessoa faz hora extra, 2 horas extras por dia, todos os dias do mês, aquilo ali ela já está contando com aquilo no salário, você não pode tirar. Então, a gente teve que fazer lentamente toda uma reestruturação da equipe desse condomínio para poder pagar as horas extras só, e aí a gente teve uma super economia. Então, ele fez uma contratação de uma assessoria permanente, que a gente identificou esse problema, e a gente gerou uma economia gigantesca. Por que eu estou falando toda hora do exemplo do painel solar? Porque por causa desse caso, que ele não é tão recente, faz uns 3 ou 4 meses. Com essa economia que a gente finalizou toda essa reestruturação, o condomínio juntou esse dinheirinho que ele começou a economizar e conseguiu instalar painel solar no condomínio, gerando economia na conta. Quero te falar dessas horas. Isso é uma prática. Eu ia falar isso. Isso é uma prática. Você pega de uma e de outra administradora em cima das horas. Das 12 Das horas, 12 mas não horas. pode. Mas é uma prática. Aí quando você liga para o sindicato, ele fala assim, não, as duas chamam estão certo, mas 100% das administradoras pagam dessa forma. Dessa forma, não tem porquê na legislação pagar dessa forma. O problema é que quando você começa a pagar dessa forma, você não pode Não mais pode tirar. mais tirar. Aí você tem que mudar todo mundo. aí Aos poucos. você não consegue. Então, mas aos poucos você tem que mudar, porque é uma economia gigantesca que isso gera para o condomínio. Então, esse é um dos alertas. O outro alerta é que tem condomínio do adicional noturno. Aí Porque pior entende ainda. que a escala, se é pagamento por escala, então não tem que pagar, porque é como se fosse um plantão. Não tem que pagar o adicional noturno dentro do horário noturno, mas só naquelas Até porque é um horas. profissional noturno, né? Então, Exatamente. É questão de hora extra. Aí ele acha, na escala 12 por 36, ele não dá direito a mais Não, hora extra. pode fazer. pode fazer. Mas ele acha que ele trabalhou no feriado e ele quer receber extra. Não, Ele é quer assim. receber. Não é A assim. gente teve um caso do... São duas, então a gente está falando de duas coisas diferentes. Uma coisa, só para ficar claro aqui para o nosso ouvinte, é que se essa escala, se o 12 cai no dia 25 de dezembro, né, que é feriado de Natal, ele não vai receber 50% de hora extra, 100% de hora extra nesse caso do feriado, porque ele trabalhou no Natal, porque é a escala. Coisa diferente é se ele ficar 13 horas trabalhando. Sim. Aí sim ele tem hora extra. Então, não confunda aqui quando ele está falando, não tem direito à hora extra. Não tem direito se ele cair num domingo, num feriado e etc. Porque é escala. Diferente disso é se ele fizer mais horas trabalhadas do que 12. Aí tem que pagar. Mas não é para fazer. Dentro da escala não se pode fazer Não se a pode hora fazer extra. Aí, Mas se fizer, tem que pagar. aí você trabalhou. Exatamente. Aí até um lado humano, né? Acho que é desumano. 24 horas a pessoa não vai render, não vai adiantar nada, ela vai estar ali, ela vai ser só uma figura, só você. Exatamente. Não, Porque é impossível a pessoa trabalhar a noite toda. E depois, no dia seguinte, de manhã, até 7 horas da noite, para sair. Lembrando que a volta no outro dia de novo. Isso sujeita à fiscalização de trabalho, as denúncias que acontecem por esse tipo de situação são inúmeras. Mas eu não diria nem uma situação tão extrema de você cobrir inteiro. Mas às vezes a pessoa que vai te render no dia seguinte chega atrasada e você tem que ficar mais ali para poder esperar o outro chegar. E essas horas que você fica esperando, elas precisam ser remuneradas. E também tem o 6 por 1, né? Que aí quando cai no feriado, aí sim ele pode receber. Aí sim, é para trabalhar. diferente. Aí uma vez eu peguei, quando eu estava no DT, acho que ele trabalhou 6 horas e tinha 1 hora de almoço. Aí, tipo, né? Pagou as 6 horas. Aí ele ligou, muito revoltado, porque a gente não pagou 7. Eu falei, mas você trabalhou de que horas a que horas? Ele, eu trabalhei
Da hora, tal hora. Falei, mas você tirou 1 hora de almoço? Tirei. Falei, então, você não trabalhou 7, você acabou trabalhando 6. E aí foi uma Você situação tá assim, certa, você tá certíssima, por quê? Porque ele não é trabalhador de escala. não é descarga. Quando você tem funcionário de escala, Aí, sim. o horário de descanso é remunerado dentro da da escala. Quando não é, por exemplo, qual é a escala padrão? 44 horas semanais, 8 horas por dia. Mas, por exemplo, vou falar numa escala que compensa o sábado, né? Um funcionário que trabalha de segunda a sexta. Qual é o horário trivial, padrão, assim, né? De 8 às 18, de 9 às 19. 10 horas de trabalho por dia. Por quê? Porque ele vai trabalhar 9, né? Para poder compensar o sábado. E essa 1 hora não conta. Não conta. Então tá certo o que você fez. Eles acham que contam. Aí, assim, pega uma outra pessoa, fica fazendo a comparação, que trabalhou a mais e recebeu a mais. Ué, mas por que ele recebeu a mais que eu? Ah, porque ele trabalhou mais horas. Cumulativo. Uma coisa que dentro de um contrato de trabalho bem estruturado, a gente impede isso, coloca pelo menos ali, opa, por que ele não tá sabendo? Você não pode impedir, mas assim, ele não vai poder vir te questionar por isso, porque tem ali no contrato dele de trabalho uma cláusula que diz que esse contrato, os valores envolvidos, etc., são sigilo, né? E uma outra coisa que eu queria falar também, aproveitando aqui a oportunidade, que já que a gente está na era da tecnologia, uma coisa que eu deixaria como uma dica de ouro também é investir para o funcionário em treinamento e capacitação. Porque a gente está com prédios, com condomínios que têm acesso remoto, a gente tem CFTV nos condomínios, a gente tem biometria facial, que causou polêmica recentemente no mercado condominial. E eu diria para vocês, assim, com muita segurança, que essas ferramentas, elas vieram para ajudar. Elas não vieram para deixar a gente mais inseguro em relação a dados. A gente tem sistemas seguros, né, por trás do negocinho que está lá para filmar nosso rosto para a gente entrar. A nossa biometria facial ali está segura. Por quê? Na maior parte das tecnologias disponíveis, o seu rosto, que apesar de você estar vendo lá quando você passa, encosta ali o seu rosto, na verdade aquilo ali só aparece naquela telinha. Dentro do sistema, ele está gravado como um template. O negocinho... Criptografado. ele está criptografado. Então, você não consegue importar, não existe uma forma de você exportar essas imagens de dentro do sistema. Mas o que a gente tem? Uma pessoa por trás, né, fazendo errado o tratamento desses dados, tirando foto de tela, o que não pode. Então, você tem que treinar. Já que a gente está chegando mais perto do nosso finalzinho, eu queria deixar essa dica de ouro, porque eu acho que investir em treinamento é, hoje, uma das coisas mais importantes para o síndico dentro de um condomínio, que está investindo também em uso de tecnologia para segurança, né? Câmeras externas, internas. A gente tem outros fornecedores aí, não sei se posso falar o nome aqui das empresas de segurança externa, mas enfim, a gente tem câmeras externas. Vai que eles patrocinam aqui. Mas aí quando ela fala, você faz o pi. Aí para patrocinar, a gente tira o piso. Mas a gente tem aquelas câmeras que ficam para a rua, né? Que são importantíssimas. A gente tem as câmeras internas também. Mas a gente precisa ter ali sentadinho, atrás, quem está ajudando o condomínio a fazer acontecer, uma equipe preparada. Então, isso é uma coisa que a gente também investe lá no escritório, em compliance trabalhista. A gente dá esses treinamentos. E outra coisa que é muito importante, se você quer, você tem um funcionário, o síndico tem um funcionário, e você quer, é importante para você que ele faça as coisas como se fosse você tem que dizer para ele como fazer. Então, a gente tem regimento interno e campanhas de capacitação. Então, por exemplo, eu vou fazer um regimento interno para esse condomínio. Quando ele estiver pronto, aprovado pelo síndico, aprovado pela comissão de moradores que ajudou a fazer aquele documento, etc., a gente vai lá para o condomínio, a gente reúne todo mundo, a gente explica, né, como é que é para fazer determinados procedimentos, etc. Isso evita muito uma das maiores situações que são campeões de venda na Justiça do Trabalho, que é a situação agora do tal do assédio moral, que está também super difundido, tanto vindo do condômino, do morador,
que se acha patrão do empregado Isso. no condomínio. Só paga o salário. Exatamente. Quando vindo do síndico. Quando a gente tem esse tipo de ferramenta investindo dentro do condomínio, a gente não tem esses problemas. A gente consegue não gerar esse não gerar prejuízo. Então, são dicas que eu também gostaria de deixar. Pô, achei ótimo que eu ia perguntar pra ela qual é o conselho que ela queria deixar pro síndico. Ela já deixou um conselho. Investir em treinamento, essa questão de ter uma relação de trabalho formal, não achar que você tem que ter uma amizade ali. Você pode, obviamente, ter uma relação de respeito, de cordialidade, de parceria, mas não achar que faça as coisas de acordo com a lei e use as ferramentas da lei para você ter um custo menor. Se você tiver um bom advogado, ele vai conseguir te ajudar a fazer isso. Uma outra coisa, não importa se você é síndico orgânico, seja profissional. Faça uma gestão profissional. E como é que você consegue isso? Se cercando de administradoras sérias e estruturadas como a Renova, de um jurídico especializado, que seja condominial, mas que também consiga te ajudar, por exemplo, com o trabalhista, né? Então, minha última dica, tendo também apoio jurídico especializado. Acho que essa Mas eu sei que abusar um pouco do seu conhecimento. O que você me fala sobre a questão de quando a gente pensa na justa causa com o funcionário? Justa causa É útil, então aproveita. Zero Eu não ia te perguntar. Eu vou te perder mais não. Mas o que eu falaria é o que eu falaria para qualquer empresa, porque não existe uma situação diferente só porque o condomínio aqui é o empregador. A gente tem 482, CLT, que define todas as hipóteses de justa causa. E aí a questão é a gravidade da conduta. Se a gravidade da conduta justificar uma dispensa por justa causa imediata, zero problema. A questão é que você vai ter que construir uma boa prova disso. Ou seja, nunca faça uma justa causa sem assessoria jurídica, porque a gente vai montar, desde já, todas as provas que... Montar não, a gente não vai montar uma cena, a gente não vai fazer uma ficção, a gente vai se cercar de cuidados para que, se vier uma ação tentando descaracterizar aquela justa causa, a gente consiga segurar ela a partir de provas de que aquela conduta de fato aconteceu. Agora, não é o caso de uma situação tão grave que tenha ensejado uma dispensa direta. Então, como é que a gente faz? A gente vai preparando o caso para uma futura justa causa, se for o caso. Então, você adverte uma, duas vezes, você suspende. Quer ver uma campeã de vendas no direito condominial, no mundo dos condomínios? O atraso. O atraso, o uso de celular pessoal, o tratamento dos dados, mas para isso você tem, por exemplo, tirar, né, dados pessoais de pessoas e levar com você, enfim, isso é um problema, mas para isso você tem que ter dado treinamento. Então, vou usar a situação do atraso, que é típica, que é clássica, o porteiro chegar super atrasado, os funcionários chegarem super atrasados. De fato, às vezes vem de muito longe, mas não me interessa, tem que se organizar. Então, você aplica advertência uma vez, aplica outra advertência, aplica uma suspensão, e depois você evolui para uma justa causa. A justa causa ela é extremamente sensível. Você precisa de suporte jurídico para fazer. E a análise é caso a caso. Não existe regra pronta e receita de bolo. Existem situações que você vai conseguir fazer direto e existem situações que você precisa fazer de maneira gradativa e evolutiva. Diria isso. Vou tentar mais uma vez. Eu sei que já estou no tempo, mas você segura um pouquinho. Segura o tempo aí um pouquinho. E embriaguez? Embriaguez é uma situação muito delicada. Isso. Muito delicada. Por isso que eu te puxei essa pergunta. Por quê? Porque se ele conseguir demonstrar que ele tem uma situação de alcoolismo, que é uma doença, ele pode ficar, ele consegue descaracterizar a justa causa. Então, nesse tipo de situação, você precisa afastar o funcionário pelo INSS para que ele faça um tratamento da doença, mas você não pode demitir por justa causa, porque seria uma dispensa discriminatória. Então, você não pode fazer isso direto. Chegou no trabalho embriagado. Suspende. Manda para o médico do trabalho. Para o médico do trabalho encaminhar para o INSS para fazer enfim, se você tiver, óbvio, evidências de que existe uma situação de alcoolismo. Não, é uma situação pontual. Eu faria primeiro uma suspensão. Não é um alcoólatra, não é uma pessoa que tem essa dependência, não sei se o nome é esse, talvez eu esteja falhando nesse... Não, mas assim, se a gente pode falar dessa maneira.
Mas assim, não sei se existe algum nome específico. Mas se não é, né? Se é um irresponsável, em português, claro, suspenda. Suspenda e não aplique a justa causa de primeira. Eu não faria isso. Não faria isso. Se for pontual, né? Aí se for, poxa, uma vez, duas vezes suspendeu, uma, duas, terceira justa causa. Acabou a sua consultoria? Eu teria mais, consultoria. uma hora. Não, eu teria mais Mas enfim. consultoria. Não é consultoria. Para os síndicos, as perguntas que eu estou fazendo vão diretamente para o síndico, porque eu sei. Porque são perguntas que você recebeu dessa galera, né? Pergunta. É isso aí. Mas, enfim, a gente está aqui para ajudar, para apoiar em casos pontuais ou de maneira constante, como assessoria fixa. Para nós é um prazer. Eu digo o seguinte: em direito condominial, a gente nunca morre de tédio. A gente pode morrer de estresse. Por quê? São tantos problemas diferentes, cada dia uma coisa nova. Às vezes você tem que tentar na solução. Não tá. A gente aqui só morre se for de estresse. De estresse, não. Nunca jamais. É isso. Terminar, né? Tá acabando o tempo, né? A gente não quer Você Bora. gostaria de poder continuar. Vai acabar, ele vai fazer então, Catrine. Até já o convite já tá aceito. Então, depois dessas dicas, eu pensei só as suas considerações finais para a gente finalizar o nosso episódio. Bom, eu queria agradecer. Eu acho que esse tema é importantíssimo e pouquíssimo falado. Infelizmente, eu não sei por que o direito trabalhista como um todo, né? Talvez ele não seja uma prioridade, assim, mas eu acho que aqui, como a gente falou, a gente tem ferramentas que a gente consegue fazer economias importantes. Eu acho que eu dei um exemplo, né? Aqui, legal, questão do adicional noturno, eu poderia citar diversos outros. Então, é um assunto que é pouco falado, pouco preocupado, mas que é extremamente importante. Para mim foi um prazer ter essa conversa com vocês. Espero que a gente tenha, de alguma maneira, ajudado. Vou deixar o meu @, aqui do Instagram, caso vocês queiram tirar mais dúvidas aí depois de direct. Eu tenho o maior prazer, eu respondo todo mundo. O meu Instagram é @Catrine Quintanilha. O site do escritório é quintanilhafontes.adv.br. Por lá você também consegue falar com a gente. Queria deixar um obrigado para vocês pelo programa e o convite do próximo podcast já está aceito. Bom, a gente que agradece a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. E com certeza, porque eu tenho mais perguntas para fazer, a gente está estourando tempo. Com certeza você vai. Com certeza. Então, para você que ficou até aqui, muito obrigada. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E lembrando que em novembro e dezembro tem dobradinho de episódio. Então, tem 2 episódios por semana, às terças e quintas. Muito obrigada e até o próximo. Tchau.